Olá! Hoje no canal Experiências que Edificam nós vamos receber a Lu Alone. Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui. Bom, a Lu tem várias experiências, ela passou por várias situações. Eu, por exemplo, sigo ela desde 2015, desde quando ela gravou o primeiro filme dela, e hoje ela vai contar um pouquinho dessas experiências que ela vivenciou, que foram muitas, né, Lu? É isso aí, acho que todo mundo tem, né, uma bagagem de histórias e experiências que a gente pode dividir e abençoar a vida de alguém. Verdade. Eu queria te fazer uma pergunta na área de quando você iniciou a música. Eu sei que é desde pequena, né, que você começou a cantar Isso. no Ministério Diante do Trono. Como que foi, né, assim, o início? Na realidade, eu fui descoberta cantando num jardim. Meus pais estavam comemorando o casamento deles de 10 anos e eu tava cantando num jardim bem pequenininha e passou um regente de um coral. E ali ele falou assim: "Olha, eu quero que você seja do meu coral". E eu era muito criança, eu tinha uns 4 anos de idade, assim, canto desde os 2, mas brincando, aquela coisa de criança cantar. E aí eu falei assim, mas como assim? Só podia entrar crianças de 6 ou 7 anos. E eu fui a criança mirim do coral. E ali eu já comecei a cantar e comecei a compor desde os 9 anos. E sempre muito apegada à Ana. A Ana não foi só alguém que apareceu na minha vida com o Diante do Trono. Eu conheci ela antes de existir o Diante do Trono. Então, quando veio o primeiro Criança Diante do Trono, logo ela sabia que eu era aquela criança apaixonada por cantar. E foi aí que tudo começou, assim. Não pensava em carreira, claro, né? Era uma criança que amava cantar. Eu já assisti várias vezes, né, Diante do Trono, e também a questão também, eu acho que quando você tem aquele dom, né, no caso, na sua experiência hoje, você tem um dom, é algo lindo, que dá pra notar, que é notável, Amém. e assim, é espetacular. Eu posso Eu falar. sempre incentivo as pessoas a se aprofundarem no seu dom. Então, muita gente fala comigo: "Nossa, Lu, hoje você ministra da Lagoinha, viaja cantando. Que sorte!", que, né? Claro, gente, que a gente sempre tem a mão de Deus que abençoa, mas eu sempre procurei me aperfeiçoar. Então, desde criança eu fui fazer aula de música, eu fui fazer coral, eu fui aprender a tocar teclado, eu fui fazer fonoaudióloga. Com os 9 anos de idade eu entrei para uma fonoaudióloga. E graças a Deus eu tive sim pai e mãe que incentivaram, que eu chamo de patrocínio, né? Mas a gente até pode buscar ajuda quando a gente não tem condição na igreja, que tem um coral que é de graça, em aula de música que a própria igreja dá. Então, assim, sempre se aperfeiçoando um pouco mais. Até hoje, tem vezes, ano passado mesmo, eu tava em aula de música, eu tava em aula de canto, porque eu queria melhorar as minhas técnicas, descobrir coisas novas, então acho isso bem legal. E também a gente sabe que você formou agora, recentemente, com moda, né? Isso, formei em design de moda. Como que foi essa experiência aí, de se descobrir? Porque até então era música, né? Isso. E se descobrir na área da moda. Na realidade, eu sempre fui muito criativa. Minha vida, ela gira em torno de criatividade. Eu comecei a compor porque eu queria falar certas coisas, eu não sabia como me expressar. Então eu colocava sentimentos, meus sentimentos que eu queria falar em melodia, e daí surgiam as minhas músicas. Então todas as minhas músicas desde criança são muito verídicas. Eu também sempre pintei, colori, desenhei, tudo que pudesse imaginar que fosse criativo. E durante uma época da minha vida, foi acho que no ano de 2011 ou 12, eu decidi que eu não ia cantar mais. E eu abandonei tudo que tinha a ver com música, foi uma mudança, uma reviravolta na minha vida. Eu cantava no meio secular, depois eu vou falar mais disso direto. E eu decidi que eu não ia cantar mais. E larguei tudo que eu fazia, porque Deus tinha me dado um direcionamento que era tempo de largar. Eu não sabia o que ia acontecer depois, eu não imaginava que eu ia estar no gospel hoje, mas eu tinha entendido que era tempo de fechar um ciclo. E comecei a procurar faculdades, né? Eu queria estudar e tal. E nessa procura eu falei, eu quero uma faculdade que eu possa ser criativa. E eu me lembrei que na época dos shows seculares, eu pegava uma roupa de um estilista e eu não queria usar do jeito que tava. Então eu combinava com o estilista, pode pôr isso, pode pôr brilho, pode pôr aquilo, pode tirar isso e aquilo. E eu era muito ligada à moda, mesmo sem perceber. E aí foi aí que me veio essa vontade de fazer a faculdade de moda. Então isso me ajuda muito, mas a moda foi uma surpresa até pra mim. Detalhe, gente, o TCC dela foi algo assim surpreendente. Ela fez uma coleção original, não foi isso? Foi. E eu acredito, né, que você fez assim os mínimos detalhes ali usando para honrar também o nome de Deus, não foi? Foi. Tudo que eu faço é para honrar o nome do Senhor. Eu creio que tudo que a gente fizer na vida, a gente pode honrar o nome de Deus.
E nunca na história da minha faculdade tinha sido aprovado um TCC com um tema cristão. O público cristão é um público que consome moda. É um público que pode também consumir mais ainda. Então eu provei que hoje no Brasil são 47 milhões de mulheres cristãs evangélicas. Todas essas mulheres que vestem roupa, claro, e que são um público, que é um público que a gente chama de público nichado, que se você criar uma coleção específica para elas, vai dar muito certo. E foi aí que eu usei a história de Rainha Esther. E para provar que o público cristão comprava e poder ter essa aprovação na banca, eu peguei uma loja que estava falindo e falei assim, olha, eu quero que você me dê 3 meses com essa loja e eu vou triplicar o faturamento da loja. E aí o dono da loja falou assim, olha, pode fazer o que você quiser. Eu escolhi pessoas de influência cristã para fazer o mesmo trabalho. E aí eu consegui quadruplicar as vendas da loja em 3 meses e provar que o público cristão é um público que realmente compra e consome moda. E aí eu fui liberada para fazer a coleção que foi uma das mais... que o pessoal mais, né, assim, comentou e tal, que foi a coleção Rainha Esther. Foi lindo, gente. Foi maravilhoso. É um testemunho, né? Um testemunho enorme, assim, né? Você envolveu pessoas, Foi. você provou que realmente conseguiria, né? E eu tive que ensinar para toda uma banca a história de Esther. Quebrou, né, esse medo de expor a sua fé, expor aquilo que você acredita, ainda mais na faculdade. A gente fica um pouco, às vezes, reprimido de demonstrar a nossa essência do que a gente realmente é e acredita. Esse público cristão realmente é um público grande, de mulheres que precisam, aliás, de como se aprender a se vestir também. Boas, né? Sim, e que roupas merecem boas. ter. Não, a gente não é porque é crente que tem que andar brega, e não é porque é crente que tem que andar indecente. Então Sim. tem que ter uma roupa decente e maravilhosa pra você cristão usar. Você também já teve um blog, né? Nossa, é verdade. Que nesse blog você ali dava instruções de como as mulheres, as meninas poderiam se vestir corretamente, né? No padrão cristão. Vamos Nossa, dizer nem assim. eu lembrava do meu blog, gente. Tem tantos anos, ela pesquisou minha vida assim, ó. Sim, eu tive um blog. Na realidade, no blog eu sempre conversei sobre tudo. Não só sobre vestimenta, sobre sentimentos, sobre atitudes, sobre coração, sobre Escolha Esperar. Quando eu fechei o meu blog, eu fui convidada pelo Ministério Escolha Esperar para passar o blog para lá e ter os textos lá. E aí eu fui colunista do Ministério Escolha Esperar durante vários anos. Eu podia falar sobre tudo, desde moda, desde Escolha Esperar mesmo, desde namoro, relacionamento. E foi super legal, eu tive vários textos que viralizaram através desse blog do Escolha Esperar. E acho que é isso, acho que muita gente foi impactada. Até hoje pedem os textos. Pede. Tem que voltar, né, gente, com os textos. Você tem vontade de gravar mais algum filme? A gente sabe que você já gravou 2 filmes. É. Não sei, sabia? Eu acho que talvez sim. A experiência de filme é muito diferente de televisão, né? Hoje eu tenho um programa de TV e sempre trabalhei com TV desde criança, né? Fui repórter mirim criança e tive reality show, tudo. Eu sempre amei atuar, mas atuar leva aquele tempo que você tem que tirar, assim, uns 2 meses pra viver o filme, pra ser a personagem, né? E hoje eu não sei se nesse período da minha vida eu conseguiria. Mas talvez sim, eu acho que eu gosto do negócio. É a se pensar, depende do filme. E o personagem, igual você falou do filme, ele sempre, não vou colocar sempre não, mas como que falava com você? Você se identificava com as pessoas ali, com o personagem, com a situação? É engraçado, quando a gente vai fazer o filme, se você não vira o personagem, literalmente tô falando vira o personagem, não vira real. As cenas, a pessoa vê que tá atuando. Sabe quando você vê uma novela e você fala, nossa, aquela pessoa atua mal? É porque você não entendeu que aquela pessoa é o personagem. Você sabe que aquela pessoa tá atuando. Então você tem que realmente virar o personagem. E aí isso demora muito, isso é difícil, isso precisa de um elenco que te prepara, né, assim, de diretores incríveis. E o último filme que eu fiz era super engraçado, que eu virei a Olivia, sabe? Tipo assim, eu virei a Olivia. E aí foi, uma das cenas mais engraçadas foi que o meu irmão, ele morre no filme. E desculpa você que não viu. Ele morre no filme. E eu, dentro da cena, quando a gente ia avisar que ele ia morrer, eu comecei a chorar, e chorar, e chorar, e chorar. Eu não conseguia me conter.
E aí cortou, e o diretor, ótima cena, corta. Só que eu continuava chorando, porque eu sentia que o meu irmão tinha morrido, sabe? Pra mim, a personagem tinha virado real. Aí todo mundo, nossa, você encarnou a personagem. Eu queria aqui agora nesse momento finalizar com uma mensagem, sabe? Sobre a questão de renúncia. Porque eu sei que você, nesse período todo que você traçou da sua caminhada cristã, você teve um momento ali que você teve no secular. Isso. Como que foi você renunciar a esse período e começar no gospel hoje? Nenhuma renúncia é fácil. Toda renúncia, ela exige um preço alto a ser pago. Quando Deus te pede algo, como foi no meu caso, a gente sempre sabe quando Deus está pedindo, e a gente sabe porque a gente não se sente em paz quando a gente está num lugar que não é o nosso lugar mais. Sabe quando você acorda e você sente que você não tinha que estar ali? Talvez é o Espírito Santo começando a te dizer que ele quer te tirar dali, mas muitas vezes você luta para continuar no lugar que você não tem que estar. E assim foi comigo. E eu sinto que eu me comparo muito à história do jovem rico. A história do jovem rico na Bíblia conta de um jovem rico que encontrou com Jesus e ele falou assim, mestre, o que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? E Jesus disse, obedeça os meus mandamentos. E ele falou, isso eu já faço desde a minha mocidade. Ele falou, o que mais me falta? E Jesus falou com ele assim, olha, venda todos os teus bens, dê aos pobres, e então me siga e você terá um tesouro nos céus. E aquele jovem não seguiu. E muita gente acha que Jesus estava ali falando de riqueza, mas Jesus não estava. Jesus estava pedindo para ele a única coisa que ele diria não. Talvez, no seu caso, Jesus falasse assim, sabe? Você chegasse para Jesus e falasse assim, Jesus, o que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? Obedeço meus mandamentos. Poxa, isso eu já faço. Eu já obedeço mandamentos. E aí, agora, o que falta? Talvez Jesus te diria, será que você dá conta de abrir mão do seu programa? Ir para a obra missionária comigo e nunca mais voltar para esse trabalho? Só que você ama tanto esse programa que você ia falar assim, não dou conta. E assim é com a vida de cada um. E eu trabalhava no secular, eu tinha um reality show, eu tava no multishow, eu tava fazendo um monte de coisa. Quando Jesus falou assim, esse não é o lugar que eu te quero mais. E era talvez a única coisa que eu conseguisse olhar pra Jesus e falar assim, Jesus, eu amo tanto isso, eu amo tanto que eu faço, que eu não... Como que eu vou largar isso? E era aquele momento que, como jovem rico, eu tinha uma escolha de falar sim ou falar não. Eu abro mão disso, porque eu sei que isso significa muito pra mim, mas você significa mais. E foi exatamente o que eu fiz. E hoje eu vejo a fidelidade de Deus em cada pequeno detalhe. Mesmo eu nunca tendo imaginado, eu entendi que eu estava abrindo mão por causa dele, porque ele é a pedra de maior valor. Hoje, a experiência para você que está nos assistindo no canal Experiências que Edificam. O que for necessário para você fazer, que seja abrir mão, igual essa experiência que a Lu contou, dessa parábola do jovem rico, que é uma parábola muito linda, aliás, que fala muito nos nossos corações, que é uma forma de Jesus contar de uma linguagem bem simples, demonstrando ali para os discípulos, para as pessoas que estavam próximas ali escutando, de uma forma simples e humilde, a situação desse rapaz. Então, é isso. Que essa experiência da Lu possa te edificar, que você possa entender hoje que renúncia parece ser algo muito difícil, mas na hora que a gente vai entendendo o propósito, né? É muito difícil, mas vale a pena. Quando você entende que é necessário, que vale a pena, todo mundo passa pelo deserto para poder chegar até a terra prometida, até o lugar onde Deus te presenteia. Então, tem lugares da vida que são difíceis, mas com Jesus não é que é mais fácil, mas é que ele te carrega no colo, que ele tá ali com você mesmo durante os tempos difíceis. Então, se inscreva no canal e ative o sininho para as próximas experiências que edificam. E hoje a experiência foi da Lu Alone e sigam ela também nas redes sociais. Ela tem um projeto muito lindo e ela tem uma história muito edificante para você.